Olá pessoal, eu sou o Ricardo da Bioconstrução Guaraciaba e hoje nós vamos compartilhar com você uma experiência muito interessante. Agrofloresta, já ouviu falar? É um sistema de agricultura capaz de produzir até 4 vezes mais do que a agricultura convencional. Então eu convido você a conhecer um pouquinho mais desses processos. Bora lá? Pessoal, então vamos falar um pouquinho da agrofloresta. Agrofloresta, o termo já meio que explica. Agrofloresta, agricultura junto com floresta. Essa sacada é muito interessante, eu quero mostrar para vocês essa área que vocês estão vendo aqui atrás, que é a nossa primeira área de implantação. Ela já está com 22 meses, observem que tem plantas bem desenvolvidas, né? E como é que a gente começou esse processo aí? Esse local que vocês estão vendo aqui atrás, ele era um local que tinha lavouras convencionais, agricultura convencional, com soja, milho, trigo, feijão. Meu pai que cultivava esse espaço. Então ele ficou em pousio, em repouso por uns 4 anos, onde a gente trabalhou somente com coberturas de solo para desintoxicar e depois implementamos a agrofloresta. Isso foi em 2018, por volta de setembro de 2018. Então primeiro nós fizemos um trabalho com arado, trator, né? Passamos o arado, soltamos bem o solo e começamos um processo de trazer insumos de fora. Sempre que se implanta agrofloresta é interessante trazer os insumos de fora, porque senão você vai ter alguns problemas de desenvolvimento de algumas plantas mais exigentes e tal. A gente trouxe esterco de gado, esterco de aves, trouxemos também cinzas e pó de rocha. Foram esses os insumos que nós trouxemos externos, né? A gente tinha já muita palhada aqui no espaço, a gente previu o evento, né? A implantação dessa área. Tínhamos aveia, tínhamos outras palhadas nativas que a gente utilizou também no processo, que foram extremamente importantes. Na verdade, isso aconteceu a partir de um curso de agrofloresta que nós fizemos com o João Pereira. Ele que facilitou o conhecimento para nós aqui. Vieram cerca de 50 pessoas durante 3 dias e o início, obviamente, foi esse preparo do solo. O bacana, galera, é que a gente observou 2 pontos extremamente importantes na agrofloresta. A linha do tempo. Quanto tempo nós vamos ter essa agrofloresta funcionando, produzindo, né, com colheitas anuais? Então definimos que seria de 0 a 30 anos. Então essa é a nossa linha do tempo. Dentro da linha do tempo, a gente escolheu as espécies que nos propiciassem colheitas anuais. Isso que é o bacana da agrofloresta. Todo ano você tem colheitas. Claro que depende desse planejamento. Outra coisa extremamente importante e é peça-chave para que a agrofloresta tenha toda essa produtividade é a questão dos estratos. Se vocês observarem, nós temos plantas baixas, médias, altas e emergentes. Plantas que estão lá em cima. Então cada planta se adapta a um estrato, a um andar de floresta. Isso também facilita a junção e permite que a gente coloque muito mais plantas por metro. Nós temos um sistema de agrofloresta que é o sistema de aleias, ou seja, são canteiros com intervalos de 5 metros, onde a gente planta cobertura de solo. Então olha só, que legal a história das colheitas, galera. A gente plantou tudo no dia 1, todas as espécies com mudas e sementes. No dia 1, a gente fez os plantios e logo em seguida, já nos 30, 35 dias, tivemos as primeiras colheitas de rúcula, logo depois de alface, mais adiante a gente teve salsa, cebolinha, beterraba, brócolis, repolho. Foram algumas das plantas que produziram, foram colhidas e já saíram do sistema, não estão mais aqui. Depois disso a gente teve outras colheitas, as colheitas das plantas anuais, milho, feijão, soja. A gente também cultivou as bianuais, como a mandioca. Tivemos também o açafrão, ainda temos açafrão no sistema florestal, agroflorestal nosso aqui. Então a gente projetou a nossa floresta para que de fato ela tivesse
todo ano colheitas. Hoje a gente já está com colheitas de Ora Pronobis, de moringa, banana. Nós também já colhemos alguns eucaliptos e os primeiros citros já estão começando a produzir. Então, olha só que interessante, toda essa gama de espécies está produzindo e tem muitas outras que ainda vão produzir ao longo desses 30 anos. Para exemplificar um pouquinho mais a questão dos estratos, eu vou convidar vocês para nós entrar na agrofloresta e ver as plantas que estão cumprindo as funções de cada andar. Lembrando que nós temos 4 estratos, o baixo, o médio, o alto e o emergente. Eu vou começar pelo extrato baixo, com uma planta que é nativa aqui da nossa região, que é a erva mate. Ela está aqui. Essa planta está cumprindo a sua função de extrato baixo. Ela é uma planta que vai chegar a uma altura de uns 2 metros mais ou menos. Eu vou manter ela baixa justamente pelas podas e pelas colheitas. E ela está cumprindo junto com as outras plantas várias funções e está fazendo toda aquela questão de cooperação, né? Onde as plantas se ajudam. Vou mostrar uma planta de extrato médio para vocês. O extrato médio na nossa agrofloresta pode ser considerada a bananeira. Então eu tenho bananeira aqui, tenho bananeira em vários locais, né? A bananeira, ela, além de cumprir esse extrato, que é bem interessante, ela também tem uma função muito legal de produção de massa verde. Ela tem alto poder de produção de massa verde, além da produção de frutos, né? Que é bem interessante para nós. Planta de extrato alto, galera. A gente tem nessa linha aqui o abacateiro. Ele vai cumprir esse extrato alto. Então essa aqui é uma planta que vai ficar numa altura de cerca de 5, 6 metros mais ou menos. Talvez até um pouco menos também, depende do nosso manejo de podas, né? E eu tenho também o extrato emergente aqui, que é o eucaliptus. O eucaliptus a gente limitou o crescimento dele em 6 metros, cortando a ponta dessa árvore, né? A ponta lá em cima foi podada e ela vai permanecer sempre nessa altura. Então é legal a gente entender que cada planta vai cumprir o seu andar, a sua altura e não vão competir por luz porque cada uma já está adaptada a esse sistema. Isso é bacana porque nos permite compactar muito mais plantas por metro do que num sistema convencional. Isso também faz nós entender por que a agrofloresta pode ser até 4 vezes mais produtiva do que a agricultura convencional. Pessoal, ainda falando um pouquinho das questões chaves, acabamos de falar sobre os estratos, a questão da a linha do tempo. Então aqui dentro dessa linha do tempo nós vamos ter plantas que permanecerão por mais alguns meses ou talvez anos, e depois elas darão espaço para outras plantas que estão chegando, que vão se desenvolver e que vão ter uma longevidade muito maior no sistema. Muito bem, o sistema de aléia, como eu falei para vocês, são os canteiros. Então esses aqui são os nossos canteiros, essas aqui são as entrelinhas. Nós temos uma distância de 5 metros entre cada linha produtiva. E no meio nós temos esse material aqui, essa vegetação, que é o capim mombaça. Ele está com o seu desenvolvimento mais lento por conta da época do ano, estamos no inverno agora, né? Então aqui no sul do país ele tem um desenvolvimento bem mais lento nesse período, mas ele nos propicia cerca de 10 a 12 cortes por ano, porque ele é muito bom produtor de matéria verde. E essa matéria verde, quando a gente faz a colheita, a gente deposita ela nas aleias. E eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês sobre agroflorestas justamente os manejos, como é que a gente corta esse capim e como é que a gente poda essas plantas. Então se liga que daqui a pouco vai ter o segundo vídeo, mas eu já vou adiantar um dos resultados de todo esse processo. Olha só, esse aqui é nosso canteiro e ele tem uma quantia de massa cobrindo muito interessante. E aqui nós temos plantas que foram podadas há poucos meses. E conforme eu vou abrindo, eu tenho plantas que foram colocadas aqui há mais tempo, inclusive plantas que já passaram pelo processo de decomposição
e aí nós chegamos no solo em si, né? Olhem só a estrutura desse solo, observem a cor desse solo, galera. Nós temos muito actinomicetos e outros micro-organismos que estão favorecendo a decomposição e a produção de muita matéria orgânica para esse solo aqui. Vejam só, a cor, aqui nós temos um microclima, né, que a própria palhada permite, então nós temos muita umidade, nós temos muito desenvolvimento de vida aqui, estrutura do solo e tudo mais. Esse solo aqui ele é completamente diferente de um solo de agricultura convencional, mesmo tendo apenas 22 meses de manejos aqui. Imaginem só como é que vai estar esse solo aqui daqui 5, daqui 10 anos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se estão curtindo os materiais que a gente está compartilhando no canal, não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações. Quem tiver dúvida pode deixar nas descrições abaixo e nos sigam nas mídias sociais. Um grande abraço e até a próxima!